Crítica. Este é o tema de hoje. Como lidar? O que fazer? Vamos conversar? Já já. É um tema complexo, mas é um tema muito instigante que coloca você a pensar, ponderar ou fazer aquilo que você achar melhor. É um tema muito instigante. Vamos lá. Alô, tudo bem, meus amigos? Mais uma vez aqui com vocês para falar sobre um assunto muito importante, como sempre. E espero que vocês, né, interajam, né, com o tema e já tenham tido uma oportunidade ou experiência de ter passado por uma situação parecida, né, com o tema de hoje. Crítica. Você já foi criticado? Como você lidou, né, com a crítica? Como você lidou com a crítica? Como que você entendeu a mensagem? De que forma que você fez o feedback dessa crítica que você recebeu? Já passou? Já teve oportunidade? Já teve essa experiência? Então, depois da vinheta, a gente vai, ou nós vamos, conversar sobre esse tema, que é muito importante. Vem comigo. Canal Amante da Vida. Estamos de volta. Agora eu vou dizer um bom dia para todos e que o seu dia seja maravilhoso. Hoje é aquela sexta-feira, hoje é aquele dia importante que a gente sempre bate aquele papo no Bom Dia do canal, onde falamos sobre temas importantes, temas relevantes, né? Coisas que acontecem com a gente no cotidiano, né? No dia a dia, e que é sempre bom a gente conversar e a gente fazer uma reflexão a respeito, né? Dessas situações que ocorrem no dia a dia, em casa, no trabalho, né? Com os amigos, com os familiares, na rua, ou seja lá em qual local que você esteja, né? Que você passe e tenha esse tipo de situação. Então, já vou jogando aquele tapete vermelho, né? Esticando aquele tapete vermelho para vocês, que são as figuras mais importantes aqui do canal, e pedindo para que vocês, né, deem aquele like e se inscrevam no canal e compartilhe o vídeo com quem vocês acharem que seja importante, seja relevante para aquela pessoa. Dito isso, vamos para o assunto. Críticas. Como conviver com elas? Como conviver com as críticas que a gente sofre no dia a dia, né? Sofre ou passa no dia a dia, porque nem sempre a crítica é para sofrimento. A crítica, na maioria das vezes, penso eu, é para uma reflexão, sendo ela feita de que forma for. Eu entendo, particularmente, uma crítica como um- uma visão do outro, uma visão que o outro tem sobre aquilo que eu faço, ou sobre aquilo que eu digo, sobre aquilo que eu estou fazendo, né, naquele local de trabalho, no local de convivência, no local, né, no seu condomínio, né, no dia a dia, vamos dizer assim. Então, eu entendo a crítica como o pensamento do outro e sempre faço uma reflexão a respeito desta crítica para saber de que forma que eu posso lidar com ela da melhor maneira possível, correto? Já passei por vários lugares, já trabalhei em vários lugares, né? E o último ambiente que eu trabalhei era um ambiente muito corrido, era um ambiente assim, variado, né? Assim, com situações variadas, né? E, e tinha algumas situações, né, que eu passava diariamente, mas elas não me traziam assim, nenhum tipo de problema, não. Eu simplesmente entendia, né, parava e pensava a respeito das críticas que eram feitas. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito expansiva, uma pessoa que eu gosto muito de conversar, né? E uma pessoa que eu gosto de
pensar, né, junto com outras pessoas, sobre aquilo que a gente pode desenvolver melhor no trabalho, né, na vida pessoal. Então, eu sempre fui bem falante, mas principalmente sempre ouvi muito, né? Até porque nós estamos dois, né, ouvidos e uma boca só, né? Justamente para a gente ouvir mais e interpretar aquilo que está sendo escutado, está sendo ouvido por nós, para poder depois, né, falarmos. Então, dois ouvidos para poder depois fazer com que a nossa fala tenha sido compreendida com os dois ouvidos, com as duas, né, as informações que a gente recebe dos dois lados. Então, sempre eu tive essa facilidade de lidar com uma crítica, né? Seja lá uma crítica construtiva como uma crítica pejorativa, né? Porque para mim não existe, né? Mas o termo pejorativo sempre para que é uma crítica que tenha que ser para jogar você para baixo, para desmerecer alguma coisa que você vem fazendo, ou o seu jeito de ser, sua forma de pensar, sua forma de se expressar, de agir. Então, no último trabalho que eu tive, eu, né, nunca tinha trabalhado naquele ambiente e encontrei pessoas ali que sempre trabalharam nesse ambiente e já estavam acostumados, né, com aquela forma de viver. E eu vim, né, de fora, né, para dentro e participar, né, para trabalhar, porque eu precisava completar o meu tempo para aposentadoria, né? Porque já tinha um tempo bastante corrido e eu precisava completar o meu tempo para aposentadoria. Então a minha coisa, o principal por eu ter ido para lá foi justamente para completar o meu tempo, porque eu precisava de um certo tipo, né? Um certo contagem de tempo, 7 anos e alguma coisa. E eu determinei que seria ali os últimos dias, né? Os 7 anos e pouco seriam aqui, ali naquela empresa, e nada faria com que eu pensasse diferente. Então, eu já fui para lá determinado para que esses 7 anos e poucos acontecesse para eu poder me aposentar, né? Então, teve algumas situações, né? Mas eu já é um pouquinho de experiência por ter passado por outros lugares, né? Já consegui entender e ver que eu não pertencia àquele local, né? Eu estava ali, eu não era dali. Então, para mim foi um pouco mais fácil, né, lidar com esse tipo de situação, porque eu vim de fora para dentro, né? Eu vim de fora para dentro e eu já sabia muito bem o que eu podia encontrar. Pessoas que sempre trabalhavam naquele local, daquele jeito, daquela forma, e eu estava vindo como uma primeira experiência naquele local. Então eu não era dali, eu estava ali. Mas eu já tinha trabalhado em outros lugares e já tinha uma certa experiência de vida. Para mim não foi tão pesado passar por certo tipo de situações, né. E de forma de que você chegava para trabalhar, né, porque o pessoal já estava acostumado a ser daquele jeito e você chega de um jeito totalmente diferente e as pessoas ficam, assim, um pouco, não sei se preocupadas, se incomodadas, né, porque é uma forma diferente, né, uma pessoa vindo de fora. Então eu sempre recebi as críticas de uma forma bem tranquila, porque, a experiência de vida me deu esse controle, né, sobre as críticas, um controle emocional, e eu sempre vim, né, subindo e galgando, né, uma experiência, né, de visão das coisas que poderiam acontecer, né. Então, para mim é super tranquilo lidar com as críticas, porque eu consigo entender que aquela crítica é do outro. Aquilo ali está vindo de fora para dentro e aquele ambiente já está, né, consumido com aquelas pessoas, aquele jeito de viver daquelas pessoas. E você, quando chega lá, você chega de uma forma totalmente diferente e você é uma pessoa diferente que você não é daquele meio. Então isso traz talvez um desconforto tanto para quem está lá quanto para você que está chegando. Mas como eu digo para vocês, para mim a crítica é uma coisa natural, é do outro e eu não estou na cabeça do outro para saber. Mas como eu tenho uma leitura corporal, né, uma leitura visual da pessoa, de como ela conversa comigo, que eu sempre olho nos olhos da pessoa para saber de que forma que ela está, né, se dirigindo a mim, então para mim é muito mais fácil, porque isso já é uma coisa natural minha. Eu sempre olhei a pessoa nos olhos e fica muito mais fácil de você perceber se a pessoa está desviando o olhar enquanto conversa com você, né, não dando a mínima importância para aquilo que você está fazendo, né? Ou para aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, é super importante a leitura, né? A leitura
visual, o que a pessoa está passando para você. Então, para mim sempre foi tranquilo. E você? Como, né, tem passado pelas críticas, como tem entendido, como tem absorvido, né, esse tipo de situação? Porque para cada pessoa é diferente, né? A crítica às vezes mexe muito com a gente, né? Vai no âmago, né? O âmago é uma palavra que a gente usava lá atrás, né? E fere muito a pessoa e a pessoa não consegue se controlar, né? Então eu sempre trabalhei esse meu controle a respeito de qualquer crítica que fosse feita, para que eu não tivesse, né, que sair, né, do meu normal, do meu tranquilo, para ir para o confronto. Então eu sempre aceitei assim a crítica, né? Eu sempre fiz uma leitura natural, né? Porque a crítica vem do outro, como uma opinião é do outro. Então a gente tem que respeitar a crítica e ver se ela realmente traduz aquilo que somos nós. Então, eu sempre fiz esse contraponto, né, em saber que a crítica ou a opinião é da outra pessoa sobre alguma coisa ou sobre você, alguma coisa que você esteja fazendo ou sobre você. É como, por exemplo, um jogador de futebol. Ele chega num determinado momento, estou dando um exemplo como jogador de futebol, porque eu tenho uma vivência também grande com o futebol, eu assisto muito futebol há muito tempo, então estou dando como exemplo essa parte, como poderia falar sobre outra coisa. Um jogador ele chega, assim, normalmente chega sempre com gás, com muita vontade, entregando tudo para poder conquistar a torcida, né? E ele consegue fazer isso, né? Na maioria das vezes, com mais facilidade, porque ele está chegando, está com aquela vontade, com aquele gás, então ele consegue entregar muita coisa em pouco tempo. E com o passar do tempo vem aquela tranquilidade, bom, eu já fiz, eu já, né, fiz aquele gol, já fiz aquela jogada, já fiz isso, já fiz aquilo, então começa a ter uma zona de conforto, é uma coisa natural do ser humano. Ele começa a ter uma zona de conforto onde ele já acha que, né, penso eu, que já conseguiu fazer aquilo que era importante para a torcida no por uma jogada, um gol, campeonato, então ele acha que já está no ápice. Só que a torcida, num dado momento, ela começa a fazer, né, apupos, né, vaias, né? Quando esse jogador pega na bola, porque ele não está mais entregando aquilo que ele entregou anteriormente. E o jogador acaba não entendendo o porquê daquelas vaias, daquelas críticas, né? Porque eu já joguei, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e a torcida ela está justamente com os apupos, com as vaias, fazendo com que ele entenda que ele já fez melhor do que ele tem feito nesse momento. Só que o jogador, às vezes, na maioria das vezes, não entende isso e vai para o confronto com a torcida. É justamente como nós também. Entendeu? Então você precisa entender que algumas críticas são porque você já fez coisas melhores do que você vem fazendo naquele momento e as pessoas sabem que você pode entregar mais e você está na zona de conforto. Então essa crítica é um chamamento, né? Lembrando a você, poxa, você já fez coisa melhor do que isso, por que você está agindo dessa forma? E não, vamos lá, faz aquilo que você fazia. Eu já estou acostumado com aquilo que você fazia antes. E você agora não está fazendo mais. Então, a crítica, a vaia da torcida, é justamente porque você já fez algo além daquilo que se esperava logo quando você chegou. E as pessoas se acostumaram com aquela forma. E você ficou na zona de conforto e acha que não precisa mais fazer daquele jeito. Mas só que a torcida vai cobrar de você. É justamente como no trabalho, na vida pessoal, né, na vida em família. As pessoas esperam de você alguma coisa além, porque elas já acostumaram que você tenha feito algo, né, que foi para o tipo, para o ápice, né, e depois você voltou para a zona de conforto. Assim são as críticas também, né? As pejorativas são aquelas para jogar você para baixo. As pessoas sabem que você tem um potencial, tem uma qualidade, mas ela precisa fazer com que você venha para baixo. E você entrando no confronto e não entendendo isso, vai ser prejudicial para você. Como eu disse antes, para mim sempre foi tranquilo, que eu sempre trabalhei essa parte com muita tranquilidade, né? No decorrer da vida, eu vim aprendendo, vim tendo experiência, e a experiência vem, né, colocando para mim que às vezes a crítica é para ferir você, para desestabilizar você e tirar você, né, do teu melhor, para que você entenda que você não vale nada, que tudo que você faz é uma porcaria, que tudo que você faz é só para chamar atenção. Então, a crítica ela pode ser feita de várias formas, né? Pode ser uma crítica construtiva, quando a pessoa fala para você, pô, você poderia melhorar isso aqui, ó, faz aqui, pô, estava bom, mas pensa se você podia fazer isso aqui, vê se não cabe.
aí você para e pensa, faz aquela reflexão e vê: "Poxa, legal, a pessoa percebeu uma coisa que eu não tinha visto". Então essa crítica é crítica construtiva, que as pessoas chamam você e falam: "Ó, isso aqui tá bom, mas, pô, tenta fazer dessa forma aqui, vê se não cabe isso aqui, para ver se melhora um pouquinho. Eu acho que seria bom para você". Essa é a crítica construtiva. Então tem aquela crítica pejorativa, que tenta jogar você para baixo, porque a pessoa sabe que você tem potencial e você coloca aquilo, aquelas coisas, né? E a pessoa, de repente, não dá o devido valor, e tenta desmerecer aquilo de bom que você está tentando colocar. Aí, logo depois, você fica sabendo que aquilo foi posto, né, para todo mundo saber, para todo mundo fazer, e aí todo mundo fica: "Poxa, fulano, pô, descobriu e tal", mas aquilo já tinha sido feito por você, e aquela pessoa tentou te jogar para baixo e pegou a sua, né, o seu melhor e colocou para outras pessoas. Isso é para desmerecer você. Então, a crítica, ela tem que ser uma forma de reflexão, de você entender de que forma que ela fere você e aprender com o que está sendo feito de crítica, entender o que você pode fazer para não sofrer tanto quando uma crítica for feita. Porque crítica vai acontecer todos os dias na nossa vida. Todos os dias, em tudo que a gente for fazer. Se você levar para o coração, né, a evolução não vai acontecer, ou vai demorar mais tempo. Se você pensar com a razão, que é a forma mais certa, porque quem pensa é a cabeça, o coração sente. Então, a razão, você tem sempre que colocar a razão, mesmo que você sinta que aquilo ali foi pesado para você, mas sempre pare, pense e faça uma reflexão a respeito do que foi dito de você, sobre você, né? E feito com você, para que você tenha a experiência e consiga melhorar essa parte e elevar isso a um nível um pouco mais alto e não se preocupar tanto com elas. Claro, é evidente que você vai se preocupar um pouco para que você, né, entenda de que forma que ela consegue abalar o teu, né, a tua tranquilidade, a tua cabeça, o teu pensamento. Mas você precisa fazer uma reflexão e entender por que aquela crítica está sendo feita, né? Se ela realmente está baseada em algum fato, alguma coisa, se ela realmente é relevante, para que você não sofra com ela, porque é justamente a crítica pejorativa é sempre para tirar você, né, daquela zona, né, de conforto ou daquela situação que você domina. Então a pessoa vai sempre fazer aquilo para poder tirar você da tua zona de conforto, jogar você para baixo, e você precisa entender, né, que isso é uma forma do outro se proteger, porque ele talvez não tenha aquela condição de fazer ou falar alguma coisa que você está fazendo, então ele vai querer desmerecer você. E aquela crítica que vem, né, para te ajudar a melhorar aquilo que você está fazendo. Então, tenha também eh, essa percepção de que nós não sabemos tudo, que aquilo ali pode ser melhorado, né? E a crítica construtiva é justamente para isso. E a pejorativa é para jogar você para baixo. E aí? E você? Já foi criticado por alguém próximo a você, um amigo, um colega de trabalho, né, família? E aí? O que você tem a falar sobre isso? Comente aqui e vamos fazer aquele feedback. Eu já passei por várias e, como eu disse para vocês, eu sempre mantive a calma, respirei, contei até 10 para poder pensar e analisar o que eu poderia, né, devolver com aquela crítica feita para o pejorativo ou também a crítica feita da forma, né, para aumentar, para engrandecer aquilo que você está fazendo. Então, comente aqui, fale comigo, né, para a gente ter aquele feedback, saber o que você passou também a respeito da, dessa parte que nós estamos falando hoje no Bom Dia do canal, sobre as críticas. E aí, achou o conteúdo relevante? Achou legal? Comente aqui também, comente aqui. E fique sempre com a gente aqui no Amante da Vida, aqui com o Marcílio André. Para vocês, né, que estão vendo o vídeo pela primeira vez aqui no canal, pela primeira vez, né, eu jogo o tapete vermelho para vocês, estico o tapete vermelho, e dizendo para vocês que aqui tem sempre conteúdos de qualidade, fazendo reflexão, e esse, né, bate-papo do Bom Dia do canal, sempre às sextas-feiras, né, que eu digo como é o sextou, já preparando para o final de semana, para que seja daquela forma sempre maravilhosa. Né? Dito isso, ficamos por aqui, né? Vamos aproveitar que a sexta-feira está apenas começando e vamos para o sexto.
Aproveitem, tenham um bom dia, um bom restante de dia aí até a noite. Aproveitem e é final de semana com moderação, tá? Com moderação. Dá o like, se inscreve no canal, compartilha e vamos sempre trocar a ideia aqui no Bom Dia do canal, todas as sextas-feiras. Tá bom? Bom para você, bom para mim? Então, fique na paz. Eu também vou ficar. Até a próxima. Tchau.